Todos nós mais tarde sairemos daqui mais aliviados. Querido amigo Jesus, que é espiritual da vida, trabalhando a certeza de que este é o Pai que faz os dois planos da vida. Só nos resta repetir a missão de dar por iniciar esse trabalho da casa, te pedindo ser conosco pelo nome de Jesus, hoje e sempre. Não antes também, pedindo o nosso encontro ao Espírito, para que Ele traga o seu ensinamento de uma forma clara e objetiva, e a nós outros, mentes cegas para receber. Eu achei que não ia ter mais. Intercessão, capítulo 17 do livro Pão Nosso. Irmãos, orai por nós. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Enquanto o Luiz Alberto termina aqui a montagem, nós pedimos que todos nós estejamos com as nossas mentes sempre voltadas para o amado Mestre Jesus. Convido agora para nos falar sobre qualidade e eficácia da prece o nosso irmão Robson Martins. Bom dia a todos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa derramar sobre nós todo o seu amor, toda a sua paz, e que possamos, na manhã deste domingo, estarmos com nossas mentes abertas, serenas, para receber a mensagem que vem do alto. Então, a proposta hoje de trabalharmos o nosso estudo pela manhã é falar da qualidade e da eficácia da prece. Muitos de nós, ainda quando somos convidados por algum trabalho que nós vamos desenvolver dentro da casa espírita ou fora dela, muitos de nós ficamos meio apreensivos como somos convidados
a fazer uma prece. E muitos de nós nos esquecemos que a prece é uma ligação íntima dos nossos corações, dos nossos pensamentos com Deus. É uma conversa com um Pai maior. E nós ficamos apreensivos, imaginando, eu não estou pronto para fazer uma prece. Eu não consigo ainda fazer uma prece, ainda mais em público. Ainda mais em volta com um grupo de pessoas num estudo, por exemplo. Nós ficamos meio acanhados, achando que não sabemos o que falar, né? E é uma conversa sincera com o nosso Pai. É aquilo que vem, que expressa o nosso coração através dos nossos pensamentos. E muitas vezes, quando estamos numa roda de estudo, onde nós temos uma diversidade de pessoas num encontro de estudo, a gente convida quem quer fazer uma prece. E fica um silêncio ensurdecedor, porque ninguém se habilita a fazer a prece pelo medo, por achar que não consegue, por achar que não está pronto para falar. E, no entanto, é uma conversa com Deus, é a conversa com o Criador, é a conversa com o Pai maior. Então nós não devemos ter medo. Jesus, enquanto estava conosco, quando nós estávamos com Ele, Ele nos ensina uma prece dominical. A prece dominical, como nós conhecemos como Pai Nosso, né, é uma oração, é uma prece. Até mesmo o silêncio é uma prece. O silêncio da mente, em que você se entra... Não? Tem algum notebook aí? Se não tiver, deixa. Tem não. Tu não? Aqui, ó. Não, não é HDMI não. USB. 3 USB. Não acredito que não tem. Nem atrás tem. Tem não, olha aí. Legal, mas tudo bem, não tem problema não. A gente segue aqui adiante. Deixa eu ver se tem por aqui. Tem não. Interessante, o notebook não tem HDMI. E eu não me atentei a isto. Mas tudo bem. Mas muitos de nós não compreendemos o que é a prece. O que ela significa para nós. Né? Esse contato, essa ligação com Deus, essa ligação com o Pai Maior, né? Então lá, no Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta à espiritualidade, qual o caráter geral da prece? E a espiritualidade amiga, que colaborou com o Kardec na construção do Livro dos Espíritos, responde a ele, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então veja que conceito mais prático, mais fácil da nossa compreensão, quando a espiritualidade fala que orar a Deus é pensar nele. É o momento em que eu me ligo, me conecto ao Pai, ao Criador. Quando ele fala é aproximar-se dele, é o momento em que eu estou mais próximo de Deus. E quando ele fala é pôr-se em comunicação com ele. É o momento de conversarmos com Deus. Assim como nós conversamos com nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos filhos, nós vamos estar conversando com o Criador, com um Pai maior. E aí, seguindo, a adoração é uma lei, ela está numa lei natural, ela faz parte da lei natural. Então ela está lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos como lei de adoração. A prece é um sentimento inato do ser humano. Todos nós temos uma necessidade de falar com o Pai, de falar com o Criador. A sua maneira, a sua forma, a sua
maneira de falar, de conversar com Ele, de aproximar-se dEle. E essa necessidade, ela sempre existiu dentro de nós, né? Ela sempre existiu entre todos os povos, de várias maneiras. Então nós vamos lembrar do medianismo tribal, lá nos nossos antepassados, lá no começo e no início da nossa formação, enquanto espírito encarnado, nós já sentimos essa necessidade de conversar com o Criador, de conversar com o Ser Maior, porque todos nós, em todos os tempos, todos os povos, sempre acreditou numa divindade, sempre acreditou que existia algo sobrenatural, algo que transcendia aquela época, o povo daquela existência. Mas no medianismo tribal, naquela época dos nossos antepassados, nós acreditávamos em deuses vingativos, nós acreditávamos em deuses guerreiros, em deuses que necessitavam de agrados, de sacrifícios, né? Endeusávamos animais ferozes e todos os fenômenos da natureza. Então, naquela época, tudo que era além, tudo que transcendia, tudo que era não produzido pelo homem, nós colocávamos como uma divindade. Conversávamos com essa divindade. E quando existia, por exemplo, um fenômeno da natureza, onde existia raios, chuvas, trovões, nós colocávamos aquele fenômeno como um Deus. O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do sol. Um animal feroz a gente colocava como um leão feroz, né? O Deus leão, o Deus elefante. Então, sempre existiu em todos os povos a necessidade de acreditar e orar por uma divindade. Avançando no tempo, nós vamos encontrar Kardec falando na Revista Espírita de janeiro de 1866, onde ele fala sobre considerações sobre a prece. Ele fala: a prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Então nós vamos encontrar em todos os povos do mundo a necessidade de orarmos, a necessidade de conversarmos com uma divindade, de nos ligarmos com este ser maior. Kardec fala também, depois da prece, o que acontece conosco? Se a pessoa é fraca, ela se sente mais forte. Se ela está triste, ela se sente consolada. Então veja, a prece é esse sentido de consolação, de se sentir mais forte no momento em que nós estamos nos sentindo mais fracos, no momento em que nós estamos passando por atribulações no nosso dia a dia. É o momento de conversarmos com Deus. E lembremos-nos do convite de Jesus: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é um convite de se aproximar-se dele, de pensar-se nele, de conversar com ele. E aí nós vamos ver, conforme os nossos merecimentos, o nosso pedido, a nossa adoração para com o Pai maior, se vai ser acatada, mas mesmo que não seja acatada o pedido que nós estamos fazendo, que nós vamos aprofundar um pouco mais à frente, né? Nós vamos sentir mais fortes, nós vamos nos sentir mais consolados, porque a prece traz isso. Veja, no momento que nós nos encontramos numa sala do passe, aguardando o passista ali transmitir um pouco de sua energia junto com a energia espiritual para o reequilíbrio do corpo físico e do corpo espiritual. O momento que o coordenador entra em prece,
você já começa a sentir aquela consolação. Você já consegue se sentir mais forte para lidar com as adversidades daquele dia. E aí você sai do trabalho do passe mais aliviado, se sentindo mais apto ao dia que você vai passar, à noite que você vai passar. Você se sente mais leve. No trabalho, num estudo, a gente, antes de iniciarmos o trabalho, ou quando finalizamos o trabalho, não é o momento de nos ligarmos a Deus. É o momento de entrarmos em sintonia com Ele. Então, quando nós começamos qualquer trabalho, qualquer atividade, realizando a oração antes e no final, é para reequilibrarmos o nosso corpo perispiritual, a nossa mente, o nosso corpo físico. É esse sentir mais forte e mais alegre e mais consolado. E o que aconteceria se nós não tivéssemos este recurso? Se fosse tirado de nós a oportunidade de fazermos a prece? Aí Kardec continua na Revista Espírita. Tirar a prece é privar o homem do seu mais poderoso suporte moral da adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Então veja, a prece é um poderoso recurso, suporte moral. Porque é o momento que eu me desligo do meu mundo material. É o momento que eu me ligo com minha forma mais sutil. O meu espírito se conecta com a espiritualidade maior. O meu espírito recebe as benesses daquilo que eu estou pedindo, da adoração que eu estou fazendo, do agradecimento que eu estou me colocando pelas coisas que acontecem em minha vida. E ainda na Revista Espírita, Kardec diz: sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra e ligam cada vez mais as coisas materiais, daí o atraso no seu adiantamento. Então ele vai falando que é um atraso o nosso adiantamento moral e espiritual, o momento em que eu não utilizo desse recurso, porque eu estou mais fincado à terra, estou mais fincado ao materialismo. E eu não faço essa ligação com Deus, eu não converso com Ele, eu não penso nele. E André Luiz, no livro O Mecanismo da Mediunidade, ele fala assim: orar constitui a fórmula básica de renovação íntima. É o momento que eu introspecto a minha alma com Deus. É o momento que eu vou buscar esse sentimento que vem do coração. Através do meu pensamento, eu faço essa ligação com o alto. Robson, e a reza? Ela funciona do mesmo jeito? A reza, ela está num sentido horizontal, porque ela é mecânica, embora seja ouvida se for dependendo da sua intenção. Mas a oração, a prece, ela tem um sentido vertical, ela tem um sentido de ligar-se com Deus. É quase como um conceito de religião, é o religar, é fazer essa ligação mental daquilo que seu coração está pedindo, necessitando naquele momento. Então, por isso que André Luiz fala que constitui a fórmula básica de renovação íntima, pelo qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que coisa legal, né? Ele fala que desce do coração da vida para a vida do coração.
É aquilo que eu expresso no meu coração, é aquilo que eu necessito naquele momento. É o alívio, é o recurso que eu utilizo para o alívio, para que eu me sinta mais feliz, mais leve e que eu me sinta confortado, amparado pela espiritualidade amiga. Na questão 963 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Então será que adianta eu fazer a prece, adianta eu orar, adianta eu rezar? Será que Deus vai se ocupar de mim? São tantos, milhões, milhares, bilhões, trilhões de espíritos no mundo, muito mais que isso, não podemos nem mensurar, porque não existe somente nós aqui na Terra, mas pela pluralidade dos mundos, Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então será que nessas moradas do meu Pai, Deus vai se ocupar com um só que está orando? Só um que está liberando a sua mente, fazendo essa ligação com Ele? E aí o que é que a espiritualidade responde a Kardec? Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menor que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então veja, Ele se ocupa sim conosco. E esse momento que eu me ligo com Ele através da prece, através da oração, eu vou senti-lo mais próximo de mim. E vou ter a certeza que realmente Ele está, se ocupando daquilo que eu estou conversando com Ele. Novamente, na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Será que a prece nos torna melhor? E aí o que a espiritualidade responde a Kardec? Sim, porquanto naquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações, do mal, e Deus lhe envia espíritos bons. E aí Paulo vai dizer que nós estamos em volta de uma multidão de testemunhas. Não estamos sós. Do nosso lado, nós vamos encontrar bons espíritos que nos quer bem, que nos ouve. Do outro lado, nós vamos encontrar espíritos que esperam as nossas falhas para que ele possa induzir seus pensamentos conforme a sua vontade. Mas quando eu faço a prece, quando eu faço a oração, esses bons espíritos vão nos envolver com suas energias. E aí é o que ele fala: porquanto aquele que ora com fervor, confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. E este é um auxílio que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então veja, qual o melhor recurso para nos envolver com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade maior, com os bons espíritos? O recurso da prece. Você quer fazer alguma pergunta?
aos poucos, a ciência vai se aliando, né, à ciência espírita. Kardec mesmo falou que a ciência do mundo está lado a lado com a ciência espiritual, né? Aos poucos, ela vai se estudando e encontrando hoje como o fenômeno da fé. Muitos pacientes, né, nos hospitais hoje se curam pela fé, pela prece. Alguns hospitais já aceitam o trabalho do passe durante ali os irmãos que estão acamados, né? E esses irmãos vão cada vez mais se sentindo melhores. E muitos até se curam das suas doenças. Obrigado pelo adendo, tá? Então, continuando. Kardec falando. Seu verdadeiro propósito é transformar a nós mesmos, elevar o nosso olhar, silenciar pensamentos negativos, reconectar-nos com Deus e agir com amor e sabedoria. Então veja, elevar nosso olhar é compreender que a prece ela é um bálsamo para a nossa vida. Silenciar pensamentos negativos. Quando eu entro em oração, quando eu desligo a minha mente, esvazio a minha mente, eu começo a tirar os pensamentos negativos que nela existem. Reconectarmos com Deus é o momento que eu entro em prece, é o momento que eu estou me reconectando com Ele. Quando vivenciada de coração, a prece abre portas para o auxílio espiritual e para o florescimento de uma vida mais equilibrada, consciente e resiliente. Eu vejo muito lá em São Luís, quando eu estava ainda morando por lá, que a minha condução lá em São Luís era ônibus. Então, quando acontecia um acidente no trânsito, todo mundo ia, o ônibus faltava virar, porque todo mundo ia para o lado que estava o acidente para ver o que estava acontecendo ali. Mas em nenhum momento alguém parava para fazer uma prece pelo irmão acidentado. Ele poderia ter desencarnado, estava muito ferido, mas ninguém parava ali, pedia o auxílio da espiritualidade, até por desenlace naquele momento, se fosse um caso de morte. E todos ali procuram olhar, todo mundo procura ali saber, filmam hoje com as redes sociais, né? É quase em tempo real, você observa um acidente de trânsito. Mas em momento a gente não para pedir por aquele irmão, né? E às vezes eu parava naquele momento e fazia uma prece rápida por aquele irmão, né? Pedindo para que a espiritualidade o auxiliasse. Então veja, é o momento que eu me ligo e chamo para o meu concurso a espiritualidade amiga, os bons espíritos. No momento da prece nós vamos estar com eles em nossa volta. E aí, o que nós podemos fazer com a prece? A prece ela tem três características, né? Que características são essas? Primeiro, louvar. É exaltar a grandeza, a sabedoria e justiça de Deus, reconhecendo Ele, né, a sua perfeição e sua bondade. Então, eu começo a louvar. Veja que Jesus, quando ensina a prece dominical, ele começa com um louvor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. É um louvor. O que mais eu posso fazer com a prece? Pedir. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o pedirtes. Mateus 11, 24. Mas o que eu vou pedir em minha prece, né? Em vez de pedir para que as dificuldades sejam abreviadas ou para ter alegrias e riquezas, a oração deve focar em pedir forças para suportar as provações e aprimorar a fé, a resignação e a paciência. Mas há aqueles que pedem de tudo, até mesmo para ganhar na Mega Sena. Ô Senhor, me graceje, né, para ganhar na Mega Sena. Ô Senhor, me graceje para que eu possa ter uma casa de frente para o mar, apartamento na cobertura, tal, né? Então a gente pede de tudo para Deus.
E aqui ele fala que é mais louvável pedirmos força para suportar as nossas provações e aprimorar a nossa fé e a nossa resignação diante, né, das adversidades do nosso dia a dia. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. E a outra coisa é agradecer. Agradecer é reconhecer um benefício recebido pelas inúmeras bênçãos em que somos alvos: a vida, a saúde, a família, os amigos, né, o trabalho, etc. Quanto de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, os desencarnados nem tanto porque não estão mais no corpo físico, mas nós que estamos ainda sob a matéria, quantos de nós agradecemos o nosso dia a dia quando nós acordamos? Porque é mais uma oportunidade que Deus está me dando para que eu possa passar por esse momento em que eu estou, né? Passando por minhas provas e minhas expiações. Mas Deus dá a oportunidade de eu acordar, de estar apto para levantar, para seguir adiante. E muitos de nós não agradecemos esse momento. Não agradecemos por estarmos vivos, por a oportunidade de estarmos vivos e bem de saúde, para que a gente possa trabalhar, né, em benefício próprio. E aí, continuando, eu estou dando trabalho um pouco aqui para o meu amigo Hernandes, porque eu gosto de me movimentar, e ele fica... E vamos lembrar de um momento, né, lá no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, do nosso irmão Humberto de Campos. Em que momento em que o nosso irmão estava falando com Jesus que ele ora, mas que ele não via a oração dele, estava dando algum benefício, não estava trazendo nenhum benefício para ele. E aí Jesus indaga a ele: o que tem pedido a Deus? E aí ele responde a Jesus: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalento. Mas sempre que solicitares a bênção de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E o que Pedro pedia? Pedro pedia que abreviassem o trabalho que ele fazia com sua sogra, né? A sua esposa. Eles trabalhavam na lavoura, labutavam debaixo do sol quente. E aí ela queria uma compensação com Jesus. Eu já trabalhei muito, eu quero ter uma vida mais sossegada, né? Eu quero ter condições de viver sem trabalhar. E aí ela pede para Pedro falar com Jesus para que abrevie essa vida sofrida que ela estava tendo. E aí, mesmo assim, o Pedro ele sempre fazia essas orações. Mas nos seus pedidos, ele pedia as coisas de uma vida material. E aí ele chega para Jesus e diz assim: eu tenho tanto pedido a Deus, mas não sinto que nada está acontecendo na minha vida, né? Então é o que muitos de nós fazemos. A gente ora e acha que Deus não está ali nos ouvindo, não está atendendo os nossos pedidos. Mas o que nós temos pedido a Ele? E Jesus fala para Pedro: enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos. Então muitos de nós somos como Pedro, pedimos a satisfação dos nossos desejos e dos nossos caprichos, né? E Jesus fala assim: se solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, teu respeito receberás pela oração os bens divinos e consolo e da paz. Aí está uma receita de bolo, né? Para que as coisas melhorem nossas vidas. É a forma como nós vamos falar com o Pai. E aí, na eficácia da prece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que está com o item pedis e obtereis, diz o seguinte: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo as dificuldades,
mediante ideias que fará lhe sugerir os bons espíritos, deixando dessa forma mérito da ação. E nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, passando pelas todas as atribulações que esse planeta nos proporciona como prova e expiação. E toda vez que nós pedimos para Deus é que Ele tire de nós este peso, que é estar no corpo físico, que é essas atribulações que nós passamos todo dia a dia. Mas nós temos que passar, né? Muito embora nós, lá no plano espiritual, antes de adentrarmos ao corpo físico, nós pedimos para passar por tais e tais coisas. E quando chegamos aqui no plano físico, nós desviamos os nossos caminhos. Nós não lembramos aquilo que pedimos, esquecemos do contrato que fizemos no nosso processo reencarnatório. E quando chega aqui, a gente pede para Deus aliviar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Mas se nós pedirmos com confiança a coragem, a paciência e a resignação, nós vamos ter, conforme o nosso merecimento, que é o mérito da ação, né, alívio para aquilo que nós estamos passando, as atribulações da qual nós estamos passando, que muitas vezes fomos nós que pedimos para passar. E prosseguindo, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele assiste os que se ajudam a si mesmos. Então nós queremos que as coisas aconteçam para ele, que caia do céu. Sem ao menos arregaçar as mangas para que aquilo aconteça. E aí ficamos em casa, eu não consigo um emprego, eu não consigo um trabalho digno, eu não consigo um trabalho, estou sem trabalhar já há um tempão. Você leva currículo para a empresa? Você vai visitar as empresas e mostrar suas aptidões? Você vai participar dos processos seletivos que tem? Você faz concurso público? Não. Então, como é que o emprego vai bater a sua porta se não me conhece? Não conhece suas aptidões? Então, o que fala aqui? Ele assiste o que se ajudam a si mesmos. De conformidade com essa máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. E eu recordo que muitas vezes lá em São Luís, no tempo das páginas amarelas da Embratel, eu tirava assim, hoje eu vou para um bairro X, por exemplo, tem um bairro lá chamado São Francisco, quem não conhece São Luís. Ele fica, depois que teve o Centro Velho, eles aumentaram o São Luís depois da ponte. Então, depois de São Francisco, aumentaram mais a cidade de São Luís. E tinha dia que eu dizia assim, hoje eu vou visitar as empresas que estão no São Francisco. Então eu pegava as páginas amarelas, pegava o caderno e olhava a empresa que eu poderia ir visitar e levar meu currículo. Uma hora vai dar certo. E aí entrava em prece, pedia para Deus me ajudar, saía de casa, fazia um Pai Nosso, pegava o ônibus e ia, começava a minha jornada. Chegava na empresa, eu não gostava de entregar currículo na recepção da empresa, eu gostava de falar com alguém responsável. Então eu sempre pedia, como é minha área informática, eu sempre pedia para falar com alguém responsável pela área de informática. E me apresentava, meu nome é Robson, né? Estou aqui para mostrar, né, a minha experiência, quando tiver uma oportunidade de emprego, gostaria que fosse chamado para uma seleção, etc. e tal. Mas eu buscava um emprego, não ficava em casa reclamando, esperando que o emprego aparecesse à minha porta. Então é a mesma coisa que Deus quer de nós, que a gente arregace as mangas para que o merecimento, a ação, o mérito chegue a cada um. Eu posso encontrar aquilo que eu estou procurando. E graças a Deus, muitas vezes eu consegui dessa forma. Mas em casa, parado, sem a empresa sequer me conhecer, não ia chegar a bater na minha porta, olha, hoje tem emprego para você no lugar tal. Eu tinha que buscar, tinha que correr atrás. Então diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho,
sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, a mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre. Quer que as coisas caiam do céu, né? Sem depender do mínimo esforço. Então tem que ter pelo menos o mínimo esforço. E como é que funciona a prece? Como é que aquela oração que eu vou fazer, aquela prece que eu vou ministrar, né? Como é que ela funciona quando ela chega até Deus? Aí nós vamos falar do mecanismo da prece. Qual é o meio de comunicação mais rápido e mais eficaz existente no mundo? Quem sabe me responder? Vou fazer de novo a pergunta. Qual o meio de comunicação mais rápido e mais eficiente que existe no mundo? Pensamento. Pensamento é o veículo mais rápido e mais eficaz. E é através dele que eu vou comunicar com Deus. Me comunicar com Deus. Então, no mecanismo da prece, nós elaboramos pensamentos. Esse pensamento, ele cria forma, que nós vamos chamar de forma-pensamento. Um de nós cria em torno de si um campo de vibrações, impulsionado pela nossa vontade, que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente. Então, no momento em que eu fecho meus olhos, me concentro para fazer a prece, eu estou criando em volta de mim este campo energético de vibrações que impulsiona. Por isso que quando nós falamos no Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar é isso. É criar essa redoma de energia que impede que os espíritos ainda equivocados adentrem a nossa casa, ao nosso lar e em torno de nós. Então, quando nós estamos em pensamentos contritos, no mesmo pensamento, na mesma vibração, nós estamos criando em torno de si um círculo de vibração positiva. E aí o que acontece depois que eu crio esse círculo, né, de vibração? Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. Então veja, no momento que eu estou aqui, começo a fazer a prece e vou direcioná-la a alguém, ou a um grupo, ou qualquer outra coisa, eu vou começar a criar formas pensamento. Essa forma pensamento, ela pode ir tanto aqui quanto no espaço. Ela vai ao infinito, né? Estabelece uma comunicação transmitindo de um ao outro pensamento. Então, essa é a nossa via de comunicação futura. Isso já é do próprio espírito. O espírito não tem mais as cordas vocais, não tem mais a matéria, a boca. Ele não fala mais por não possuir mais o corpo físico, nem os órgãos fonador. Então, que tipo de comunicação o espírito transmite a nós? Pelo pensamento. E quem é o agente condutor deste pensamento? O fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal é uma energia que todos nós, a matéria, está imbuído nela. Não só nós, seres carnais, mas toda a matéria está imbuída no fluido cósmico universal. Veja só, um exemplo. Eu quero construir uma cadeira de plástico. Onde essa cadeira vai começar a ser construída? Será que é extraindo lá o látex, botando na forma, prensando ela, esperando endurecer a matéria, e aí eu vou usar ali a minha técnica e vou construir a cadeira? Será que é assim que funciona? Não. Primeiramente eu vou fazer o quê? Pensá-la, como ela vai ser. Eu vou criar uma forma, pensamento
daquela matéria que eu vou construir. E aí eu vou ver, a cadeira vai ter quatro pernas, ela vai ter encosto, ela vai ser lisa atrás ou ela vai ter ranhuras. Então, primeiro, eu idealizo aquela matéria. Então, eu crio forma, pensamento sobre ela. E aí, eu vou, através dessa forma, pensamento, eu vou criar, vou buscar os materiais necessários para a construção dela. E depois vem a mão de obra que eu vou construir. Mas tudo começou onde? Começou no pensamento. Assim é a prece. Quando eu vou fazer a prece, eu já crio aqui a quem eu vou direcioná-la. Eu vou direcioná-la para Deus, eu vou direcioná-la para Ele ou para alguém. Quando eu digo assim, Senhor, ilumina aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos, acamados. Ou então, Senhor, ilumina aqueles irmãos que estão nesse momento passando por procedimento cirúrgico. Eu estou criando a forma, pensamento desses irmãos deitados sobre uma maca no hospital. Ou então eu vou criar uma forma, pensamento dos médicos ali trabalhando uma cirurgia. E aí esse pensamento que eu estou criando em minha mente, ela vai ser conduzida pelo fluido cósmico universal, que vai chegar a Deus e Deus vai colocar sobrepostos no trabalho daquilo que eu estou direcionando. Ele vai enviar bons espíritos lá para a sala de cirurgia para trabalhar aquele irmão que está passando por uma cirurgia. Ou então para aqueles irmãos que estão acamados nos hospitais. Ou aqueles que estão a se drogar nos cantos das ruas. Então, é dessa forma que trabalha o mecanismo da prece. As nossas preces, para que Ele as ouça, para que Deus as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser dita com voz retumbante, pois que estando em contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então veja, nossos pensamentos é como um sino. Quando bate o sino, o que acontece? Ele faz um deslocamento de ar. O som, na verdade, ele se propaga pelo deslocamento de ar. Quando vocês olharem o cone da caixa de som, o cone vai estar assim conforme a vibração da música, né? Aquilo ali é um deslocamento de ar. Então a mesma coisa é a vibração dos nossos pensamentos. Ele pulsa. E aí o fluido cósmico universal, que é essa energia cósmica que vem de Deus, transmite um pensamento a qual nós estamos direcionando. Ou a quem nós estamos direcionando. E na questão 663 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhe o curso? Então eu estou lá no plano espiritual, esperando o momento de voltar para o corpo físico, para que eu passe pelas minhas provas e expiações, escolho o meu gênero de vida. O que eu quero passar no corpo de Robson Martins? No corpo de Robson Martins, eu quero passar por isso, para que eu apare as arestas dos meus erros do passado, fazendo isso, aquilo, outro. Aí chega aqui, chego na prece assim: ó Deus, me livre desse pedido que eu fiz. Me livre dessas provas que eu pedi para passar, né? E aí Kardec pergunta justamente isso: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar o curso delas? E a espiritualidade responde a Kardec: vossas provas estão nas mãos de Deus, e lhe as que devem lhe ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação, né? Então, eu venho para perder um membro. Vai acontecer um acidente em algum lugar no decorrer da minha vida, porque lá no passado eu arranquei o braço de um irmão. E aí eu programo a minha existência para que aconteça um acidente e eu perca um membro para parar aquele erro que eu cometi lá no passado. Mas chega aqui, eu começo a trabalhar no bem. Eu começo a ser uma pessoa resignada. Eu não fico na reclamação. Ah, Deus. Aí, como aquele desenho dos anos 80, né?
que tinha lá, eu disse, ó Deus, ó céus. Né? Então eu não fico nessa reclamação diária. Eu trabalho a minha resignação trabalhando no bem. E aí vem o que Paulo fala para nós. Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então aquilo que está programado para acontecer comigo, de acordo com o merecimento, pelo que eu trabalho para o bem, nas minhas preces ali com resignação, eu perco apenas um dedo. Eu ia perder um membro inteiro. Mas trabalhei no bem, fui cortando a multidão de pecados do passado, conforme descrito por Paulo. Vamos lá. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então ela vos parece menos duras. Né? Então aquele peso que você acha que não está suportando, a prece vai dar este alívio. Né? Lembra do chamado de Jesus? Eu vos aliviarei. Tá, já está chegando no final aqui. Meu irmão já está dando ali o sinal. No livro Pão Nosso, Emmanuel diz o seguinte, lá no capítulo 22, na mensagem Inconstantes. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira que procedes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então depende de quem? Unicamente de nós mesmos. Né? E aí vamos relembrar, para a gente chegar já ao final, o nosso irmão lá, fariseu, na hora que ele sai para fazer sua oração matinal. Né? E aí ele diz assim, graças te dou, Senhor, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, mentirosos e pecadores. Eu sou muito bom. Faço as coisas da religião, como orar, jejuar e pagar o dízimo de tudo que eu ganho. E também não sou como esse publicano aí, que é um pecador. Sou muito mais melhor do que ele. Aí, o publicano chega lá do ladinho dele, meu Deus, tem piedade de mim que eu sou um pecador. Qual a prece foi ouvida por Deus? Ele também criou uma forma de pensamento. Ele também criou aquilo que estava em seu coração. Né? E aí, como diz Jesus, aí está o tesouro, aí está o teu coração. Né? Então, aquilo que ele emana do seu pensamento vai de acordo com o que está no coração dele. Então, ele se achava melhor do que todo mundo. Ele estava empregando o que ali na sua oração? O orgulho e o egoísmo. Então o publicano chega, meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Então, para a gente chegar no final desse estudo da manhã, continuando neste capítulo, diz assim, quando orarde, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas, e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. E aí nós vemos muitos irmãos nossos que pulam, que gritam, que dançam, que rodopiam, que se jogam da mesa em cima, colocam um fio na costa e fazem como se fosse um anjo subindo para o teto na hora da oração. Será que isso é necessário para nossas vidas? Né? Será que nós vamos ser o fariseu que vai lá em frente da sinagoga para que todo mundo veja que ele sabe orar? E aí o que a espiritualidade fala a respeito disso? Ele diz assim, quando orardes, quando ele fala quando orardes, ele está falando de quê? De temporalidade. Ele está falando de tempo. Nos fala do tempo. Quando ele diz, entrar em vosso quarto, não é para que você, eu vou orar agora, eu vou entrar no meu quarto, fecho lá, me tranco, começo a fazer minha oração. Não necessariamente isso. Ele está falando de voltar para dentro de si. O quarto é um momento de introspecção. O jogo pode estar ali na televisão a 1000 alturas, né? Mas no momento de prece, eu preciso fazer uma prece ali, eu me desligo de tudo que está em minha volta e começo a
entrar dentro de mim mesmo. Né? Fecha a porta. Não o que ele quer dizer com isso? Fecha a porta da mente. É você se desligar do mundo em sua volta. Quando ele fala, orai a vosso Pai em secreto, não é porque eu vou me trancar lá no quarto, me tranco lá, fecho, não deixo ninguém entrar e vou fazer minha oração. Não é esse secreto que ele fala. Ele fala da questão de você buscar suas leis dentro de vossa própria consciência. E onde estão descritas as leis de Deus? Está em nossa própria consciência. Vos dará a recompensa. Então vai ser de que forma essa recompensa? Na forma de paz e tranquilidade espiritual. Então, para finalizarmos, a mensagem final, né, que eu trago para vocês aqui, para que a gente encerre o nosso estudo dessa manhã, uma mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Lá em Instruções dos Espíritos. Ele diz assim, a prece é um orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios. Ele nos devendam, apóstolo do pensamento, e para vós a vida. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz a Gólgota, ao Calvário, carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassam na alma. Se bem que vegado ao peso de uma madeira infamante, ele aí morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Então, meus caros irmãos, veja aqui nesse singelo ensinamento do Cristo, em que ele fala da qualidade e eficácia da prece, quanto ensinamento ele nos traz desse momento de nós nos religarmos a ele, desse momento de a gente fazer essa conexão com o divino. Não é necessário rebuscar palavras, não é necessário falar para que a voz chegue até o espaço, mas trazer o momento íntimo do seu coração na conversa com Cristo. Muito obrigado a todos. A nossa gratidão ao Afonso, e no próximo domingo continua, é o capítulo 25, e nós vamos ter no próximo o César Figueiredo trazendo sobre a eficácia da prece. Mês de julho todinho nós vamos ficar expertos em preces. Se temos Deus como frequência dentro de nós, a sintonia com Ele depende de nós. Como Ele se expressou sobre a verticalidade, vamos sair, do horizontal, ou melhor, vamos entrar num processo de verticalidade com um pensamento elegante, como nos proporciona, ou propicia, ou orienta a benfeitora Joana de Ângeles. Vamos orar. Sair do horizontal para o vertical, onde a frequência Deus dentro de cada um busca a sintonia nesse instante com as esferas superiores. Pensemos no sol que irradia lá fora. Pensemos nessas árvores que o vento sopra e traz uma brisa suave para uma conexão onde a prece, a oração sentida se faz. Mestre Jesus, é com o coração cheio de gratidão que aqui estamos para louvar-te. Agradecer profundamente a oportunidade de sair de casa e congratularmos juntos
desse momento de banquete espiritual. Que nós tenhamos as condições de manter o dia nessa conexão divina, onde a prece, como diz Santo Agostinho, é orvalho divino. Suaviza em nós ansiedades e aflições. Ser conosco, Jesus. Que assim seja. Nós vamos passar para a segunda parte. Convidamos os passistas que estejam preparados. Faz uma prece por Antônio Miguel Júnior. Pedindo aqui. Antônio? Prece por Antônio Miguel Júnior. Está na UTI em Santa Catarina. Então vamos aproveitar ainda um pedido de oração que chegou pelo WhatsApp por Antônio Miguel Júnior. Antônio Miguel Júnior, que se encontra numa UTI, num hospital em Santa Catarina. Cidade de Timbo. Timbo, Santa Catarina. Como? Timbo. Timbo, Santa Catarina. Então vamos nesse instante, nessa conexão, ainda na abrangência da fé raciocinada, onde o sopro divino se faz e é levado até o nosso irmão, naquele local, onde a equipe espiritual aposto se faz, para que possamos elevar o pensamento às equipes espirituais que atendem o hospital, em especial ao nosso irmão, que ele receba nesse instante o conforto, que os médicos materiais se conectem com os espirituais, a fim de que as potencializações dos medicamentos se façam. Derrama, Senhor, sobre o vaso preciso as bênçãos da luz de discernimento e assimilação. Que assim seja.